Meu nome é Isva, sou esposa do pastor Alexandre. Fiquei um mês sem estar com vocês, mas eu estava congregando, amém? Amém. Só estava congregando em outro lugar. Estava viajando, fui ver meu filho, que não mora aqui em Brasília. E ele ama essa igreja, mandou um beijo para vocês, mandou um abraço. Em breve ele estará aqui conosco, nos visitando, amém? Eu sei onde ele está, eu acho que ele não volta não, mas ele vem nos visitar, amém? E está tudo bem. A viagem foi boa, algumas pessoas perguntaram. E eu não vejo problema em dizer isso aqui, a viagem foi boa. Coração cheio, bem aquecido, né, por estar lá com ele. E aí na hora de voltar, né, na hora de vir... Obrigada, pastor. Na hora de voltar... Eita. E... tá ali no aeroporto, naquela separação, né? A sensação é que a saudade voltou. Só que voltou mais forte, né? Mas, assim, foi muito bom. Vocês conhecem... Obrigada. Sim, podem ir. Vocês conhecem ele e sabem tanto que ele é especial. Amém? E eu quero trazer algo para vocês hoje, algo assim muito simples. Fala comigo, a palavra é simples. E a palavra, às vezes a gente complica ela, a gente coloca coisas demais nela, né? Eu ministrei quarta-feira, quarta-feira, na igreja lá, que é a igreja do meu cunhado, o pastor Adriano, que veio aqui, ministrou para a gente, aqui na quinta-feira antes dele viajar, né? Eu estive lá na igreja dele. E eu ministrei uma palavra lá e o Senhor colocou ao meu coração para eu ministrar ela aqui conosco. Porque, sabe, o que a palavra ela diz? Ela diz que Deus é bom, amém? Amém. Mas, de fato, estamos vivendo a bondade de Deus, eu te pergunto. Sabe essa música que nós cantamos aqui agora? Receba a mais intensa adoração. É verdade que você entregou a sua mais intensa adoração? Responda para você mesmo, você não vai responder para mim. Porque você não está me adorando, você não está fazendo para mim. Você não está fazendo para o seu vizinho, você está fazendo para ele. Ele quem? Ele que vê todas as coisas. Ele vê o seu coração, ele vê a sua fala, ele vê a sua vida, ele vê o seu dia a dia, ele vê as suas escolhas. Ele vê porque você veio e ele vê porque algumas pessoas não vieram. E sabe, entenda algo, Deus tem sempre mais para nós. Amém. Nunca aquilo que a gente sabe de Deus ou que a gente tem de Deus é suficiente. Mas nós não podemos olhar e falar assim, não é suficiente, eu não gosto, eu quero mais. Mas Senhor, em Ti existe mais. Obrigada por tudo que eu tenho, obrigada por tudo que eu sou, obrigada pelas coisas que eu faço, obrigada por poder fazer isso ou aquilo outro. Obrigada por ter uma família, obrigada porque eu tenho saúde, obrigada porque eu tenho comida, obrigada porque eu tenho uma igreja para congregar, amém? Amém? Mas você sabe que Deus tem mais. Sabe, quando a gente fala assim, olha, nós queremos fazer uma reforma ali, reforma aqui. Para que isso, querido? Para nós estarmos mais confortáveis no lugar que nós estamos, para nós ouvirmos a palavra, para que outras pessoas cheguem neste lugar. Porque tem gente que fala assim, eu não sei para que isso. O mundo está gastando bilhões com coisas que dizem respeito ao pecado, à perdição. Eu estava lá em São Francisco, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E é uma cidade que, lá nessa cidade, eu li certa vez que é um dos lugares que tem uma das maiores igrejas satânicas dos Estados Unidos. Eles se reúnem para adorar Satanás. E eu vou te dizer, o lugar que é a igreja, eu não vi a igreja, mas eu conheço ali, a gente passou perto ali naquele ambiente. Pense um ambiente luxuoso. Os melhores carros tem naquele lugar. Os melhores. Lá as placas são personalizadas, então nitidamente as placas tinham algo que remetia a Satanás.
o 666, o Satã, ou algumas coisas assim, você olhava, aquele carro super, hiper, ultra luxuoso, e você fala assim, de um filho de Satanás, de um escravo de Satanás. E às vezes a gente fica com a mentalidade pequena. Entenda que não é uma questão, hoje eu posso ter isso, hoje eu posso ter aquilo. Não é ficar olhando para aquilo que a gente tem e ficar reclamando daquilo que a gente tem. Mas sabendo que em Deus nós podemos mais. Deus tem muito mais para nós. A gente não vai ficar jogando dinheiro fora, não é sobre isso. Mas é entendendo que Deus tem mais para nós. E de onde que isso vem? Isso vem do conhecimento da palavra. Uma das coisas que quando eu fiz o rema, eu já falei isso, vocês já ouviram, mas eu vou repetir, porque tem gente nova que nunca ouviu. E é sempre bom ouvirmos as mesmas coisas, não é verdade? Uma das coisas que mais mudou a minha vida quando eu fiz o rema, foi saber quem eu sou, foi saber quem o diabo é e saber quem Deus é. Porque quando eu soube essas 3 coisas, muitas coisas mudaram na minha vida. Porque eu comecei a entender quem era o que na minha vida. Às vezes a gente está perdido achando que Deus está fazendo algo e não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo. Às vezes tem a ver com a nossa própria carne, a nossa carne que está com preguiça de fazer certas coisas. Vou dar um exemplo. Um dia, morava aqui no Conjunto J, aqui na 15 do Guará. Eu estava chegando em casa de carro, abriu o portão abriu, e o Alexandre Augusto estava saindo. E ele falou assim, mãe, me leva lá na igreja. Que ele vinha de Uber, mãe, me leva, eu levo, entra aí. Ele apertou o botão para fechar o portão, e eu também sei que o portão travou. Eu não vim para a igreja. Vim para a igreja, deixei o Alexandre Augusto aqui e voltei para casa. Aí questão de menos de 20 minutos. Quando eu cheguei em casa, o portão estava aberto. Ficou aberto esses 20 minutos. E lá na rua que eu morava, passava muita gente a pé ali. E aí eu entrei, estacionei o carro, fui lá para dentro. Quando eu estou lá dentro, assim, dá um estalo. Cadê a bicicleta do Alexandre Augusto? Aí eu voltei, porque a bicicleta ficava na garagem. Está comigo? Está entendendo? A garagem ficou aberta e a bicicleta estava lá na garagem. E eu voltei. Quando eu cheguei lá na garagem, não tinha bicicleta no lugar que deveria ter a bicicleta. O que eu pensei? Roubaram a bicicleta do menino. Você pensou também? Na hora, imediatamente, o que eu fiz? Eu comecei a orar. Em nome de Jesus, eu quero essa bicicleta de volta. Satanás, o seu filho que você trouxe para roubar a bicicleta do meu filho, que ele tenha consciência que ele traga essa bicicleta e brava com Satanás, porque Satanás roubou a bicicleta do meu filho. E eu falava, você não me deu, você não tem direito de levar. E aí chega Alexandre. A história sou eu que estou contando. Quando ele conta diferente. Mas eu estou contando como eu lembro, vai ser do meu jeito. Amém, amor? Beijo, te amo. E aí ele chega. Quando ele chega, ele fala assim, o que foi? O que está acontecendo? Que eu não estava orando assim, desse jeito assim. Eu estava orando alto. E ele chega e fala, que bicicleta? Aí eu falei, roubaram a bicicleta do menino. Olha só, a bicicleta dele não estava aqui. Aí ele, que bicicleta? A bicicleta do Alexandre Augusto. Aí ele, a bicicleta que está no concerto? Que eu deixei na oficina? Você está entendendo? A bicicleta não foi roubada. E aí já brigando com Satanás, mandando ele devolver. Já falei logo, não mexe comigo não. E aí por que eu estou contando isso? Porque é interessante. Porque nessa hora, a culpa era de quem? Não que tivesse um culpado, tá? A gente não está num tribunal. Mas a culpa era do meu marido, porque eu sou inocente. A culpa sempre vai ser dele. Por quê? Ele pegou a bicicleta e ele não me avisou. Foi só um mal entendido, está entendendo? E aí, muitas vezes na nossa vida, nós estamos colocando a culpa em Satanás, quando nós estamos envolvidos com algo que nós deveríamos fazer e não fizemos.
Nós sabemos que nós precisamos orar, sim ou não? Nós sabemos que nós precisamos ler a Bíblia, sim ou não? Nós sabemos que nós precisamos congregar, sim ou não? Mas tem tanta gente que não está fazendo o básico, e aí as coisas começam a dar errado na sua vida. As coisas começam, aí você, Satanás, você roubou, Satanás, você fez isso. E Deus está olhando para nós e está falando assim, posicione-se. Esteja no lugar que eu pedi, o lugar que Jesus conquistou para você estar. Você não precisa estar vivendo uma vida ruim quando Jesus conquistou uma vida boa para você. Quantas coisas na nossa vida a gente tem certeza que é Deus que está fazendo. E nós estamos agradecidos porque as portas estão abertas. Eu mesmo, queridos, eu vivi milagres nesse lugar, nesses dias que eu estava lá. Coisas maravilhosas, vivi momentos maravilhosos. Por quê? Porque é certo que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanham e eu falo isso. Mas onde é que está isso? Na palavra. Não é algo para mim, é algo para nós, é algo para você, é algo para o seu dia a dia, é algo para dentro da sua casa. Ah, não, só ela que vive isso, só ela que vai. Não, não é só ela não, somos nós. Se for para ser só, vamos colocar só os filhos de Deus, vamos colocar nessa categoria? Quem é que é filho de Deus? Os filhos de Deus precisam viver dias felizes nessa terra. Por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Então, quando a gente sabe na nossa vida que nós precisamos nos organizar, que nós precisamos fazer melhor, que nós precisamos ser melhores, que nós precisamos estar cada dia mais ouvindo a palavra do Senhor. Por quê? É a Radassa que está aí hoje, né? Radassa, meu amor, linda, está linda hoje. Coloca para mim aqui. Aí o Samuel, a Radassa é outra. Radassa está linda sim, amém? Mas quem está hoje na projeção é o Samuel, meu amor. Coloca aqui, por favor, João 8,32. Porque quando a gente entende quem Deus é, quem nós somos, quem o diabo é, a gente vai começando a fazer uma divisão nas coisas na nossa vida e a gente vai começando a andar certo. Porque a gente para de fazer certas coisas. Olha só a palavra, lá no João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu pergunto para você, o que vai te libertar? O que vai te libertar? A verdade. E a verdade que te liberta é a verdade que te mantém livre. Porque quando você está livre pela verdade, quando você entende que Jesus morreu por você, ressuscitou, e hoje quando nós falamos, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, por que que a gente fala, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida? Porque foi Ele quem morreu. Só que Ele morreu e ressuscitou, então Ele escuta a nossa oração. E quando Ele escuta a nossa oração, nós somos salvos. E ser salvo nos coloca em um lugar de sermos feitos filhos de Deus. Então nós temos o melhor desta terra para viver. Mas como nós vamos viver o melhor dessa terra? Entendendo coisas na nossa vida que estão erradas e precisam ser organizadas. Existem áreas na nossa vida em que se nós não nos organizarmos, a gente vai sendo atropelado. Todos nós temos um dia a dia corrido. Todos nós temos compromissos. Às vezes você tem filho para levar para a escola, às vezes você tem neto para cuidar, às vezes você tem trabalho para fazer, às vezes você tem um trabalho da faculdade para fazer, às vezes você tem o seu próprio trabalho, às vezes você tem coisas para fazer. Do seu dia a dia, todo mundo tem compromisso aqui, é ou não é? Se você não se organizar entendendo que você precisa parar um tempo,
e ler a sua palavra e fazer a sua oração, vai ser 1 dia, 2, 3, 4, quando você vê, você só abre a sua Bíblia no domingo à noite na igreja e olhe lá, porque agora como a gente coloca aqui, né, já tem muito tempo, mas assim, como a gente coloca aqui, às vezes nem a sua Bíblia você abre. Aí eu te pergunto, é justo você ter o mesmo resultado de quem está sendo diligente em tudo? Não é justo. Deus é justo, querido. Deus é justo. Uma coisa que Deus é justo. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos colocando a palavra em prática e eu quero te dizer, estamos sendo beneficiados naquilo que estamos colocando em prática. Por quê? Porque nós somos livres. Nós somos livres da maldição, nós somos livres de um tempo ruim dentro da nossa casa. O dia ruim chega, chega. Problema chega, chega. Notícia ruim chega, chega. Mas eu quero te dizer, diante das notícias ruins, diante do dia mau, diante de coisas que aconteceram que não estavam no nosso controle, eu quero te dizer, Deus está no controle de tudo. E a sua vida está no controle de Deus. Então, quando a gente canta, eu te entrego tudo. Tudo o que você entrega? O que você está entregando ao Senhor? De verdade, é uma pergunta genuína. Responda para você mesmo. Você está entregando a sua vida ao Senhor? Eu tenho orado ao Senhor. E quando eu oro ao Senhor, e eu falo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu não falo, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego isso. Eu tenho falado ao Senhor que eu entrego a minha vida com tanta intensidade. Porque eu não vejo hoje a minha vida mais como, eu não tenho mais a minha vida como preciosa para mim mesmo, mas preciosa para o Senhor. E olha que eu tenho muito compromisso, eu tenho um dia a dia atarefado, eu tenho uma vida cheia de coisas para fazer. E mesmo assim, eu amo ao Senhor a ponto de parar e fazer algo só para Ele. Você faz isso? Sabe? Quando a gente lê, e conhecereis a verdade vos libertará. Coloca aqui, Samuel, por gentileza, o João 8,32 de novo. Quando a gente fala, conhecereis a verdade. Vamos entender aqui. Imaginar não, entender. Vamos entender aqui. Se eu chego para vocês aqui e falo assim, e conhecereis a verdade, ok? Significa que tem algo antes, porque o eu é uma conexão de alguma coisa. Coloca o 21, por favor, Samuel. O 31, desculpa, 8:31. No 8:31, Jesus vem dizendo aos judeus que haviam crido nele. Entenda, aqui Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, eles não eram considerados igreja. Mas hoje, quem crê em Jesus, quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje nós somos chamados filhos de Deus. Então é como se Jesus estivesse falando. Então Jesus disse aos filhos de Deus, que somos nós que cremos nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Pode deixar aqui, por favor, tá? Se permanecerdes. O que é permanecer? Permanecer não é ir em um lugar uma vez e voltar. Não é ir fisicamente em um determinado lugar. Por exemplo, você vai ao shopping ali rapidamente, fica ali 30 minutos. Você permaneceu ali 30 minutos. Você não mora naquele lugar, você não permanece naquele lugar. Ou então, mesmo que você vá e fique lá de 10 às 22, você permaneceu 12 horas naquele lugar. Fazendo várias coisas naquele lugar. Mas entenda que quando a gente pensa em Deus, não é um lugar físico.
permanecer em Cristo é toda a nossa vida precisa refletir o caráter de Deus. Todas as nossas escolhas. Nossa, mas eu não posso errar. A gente erra. Mas quando a gente erra, a gente tem um ajudador que nos ajuda a continuar. Quando a gente erra, a gente olha e a gente sabe que aquilo que nós temos nos ajuda a permanecer, nos ajuda a ficar. E sabe, quando a gente entende que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E nós vamos permanecer na verdade, porque a verdade que nós ouvimos, nós precisamos continuar ouvindo. Porque existem coisas que chegam no nosso ouvido. Perdi a palavra. Existem instruções que chegam na nossa cabeça que vêm direto de Satanás. Você está fazendo algo e Satanás está colocando na sua cabeça. Ninguém está vendo, ninguém viu, isso não é importante. Mas sabe, Deus está olhando para você e está dizendo, eu vi, é importante, continue. E para quem você tem dado voz? Realmente, eu não consigo fazer, eu não sou boa nisso. Eu disse que eu ia orar todos os dias às 5 horas da manhã, acordei na primeira semana, na segunda semana eu já não consigo mais. Eu sei que o Tiago aqui deu uma ministração, colocou todo mundo para se mexer, né? Fez um movimento, sabe? E aí, imagina, você entrou na academia, vai fazer um exercício físico e faz lá só um dia, porque você falou, caramba, eu preciso. Aí no outro dia já não vai mais, você não permaneceu. Tem que permanecer. E sabe, muitas vezes a gente está fazendo as coisas, não é porque nós estamos empolgados. Ai, eu estou tão empolgada de fazer exercício físico hoje. Quem acorda assim todos os dias? Se tiver alguém, vem aqui falar o segredo para a gente, que eu quero saber. Nossa, todos os dias eu estou empolgada para fazer isso. Todos os dias eu estou empolgada para fazer aquilo. Mas você sabe que a maturidade nos faz fazermos coisas que a meninice e a criancice logo deixa de lado? Nós somos fortes, nós somos adultos, nós somos valentes. As nossas crianças estão ali ouvindo uma palavra na linguagem delas. Mas nós não, nós temos maturidade para entender. Ei, nós estamos fazendo o que errado que precisamos melhorar. Sabe por quê? Os resultados eles chegarão. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 25. Mateus 25. Você abriu a sua Bíblia lá? Mateus 25, Jesus vem falando de algumas parábolas. E ele vem falando, aqui as duas primeiras parábolas, ele vem falando a parábola das 10 virgens e depois ele vem falando da parábola dos talentos. Sabe, a parábola das 10 virgens conta, não vou ler, mas olha só. Ela fala o seguinte, existiam 10 virgens, 10 mulheres que estavam ali naquele lugar se preparando e todas elas estavam o quê? Esperando o noivo. Ali remete à igreja. Por que a igreja? Porque nós, queridos, que somos a igreja de Jesus Cristo nessa terra, nós estamos esperando a volta de Jesus. Jesus, na verdade, ele vem nos buscar. Nós estamos esperando. E você sabe, a Bíblia ela não diz o dia que Jesus vai voltar. Não diz que vai voltar no dia 10 de outubro de 2025. Não fala sobre isso. Mas fala que vai ser a qualquer momento. Fala que está perto. E quando foi escrito há 2000 anos, já estava perto. Eu quero te dizer, imagina agora. Jesus está à porta. Jesus está muito mais perto.
Nós somos uma geração diferenciada que Jesus conta conosco, não simplesmente para nós subirmos, para nós sermos a geração que vai fazer a diferença para levar a palavra para Jesus ser conhecido. Então, quando a gente vê essas 10 virgens que estavam naquele lugar, 5 virgens, ou seja, metade daquela, vamos dizer, daquela igreja, metade daquela igreja estava despreparada para a vinda do noivo. E somente metade estava preparada. E ali estava falando da igreja, estava dizendo daquelas mulheres que já estavam esperando o noivo. Não estava falando dos incrédulos, não estava falando de quem não conhecia, não estava falando de quem não estava esperando, estava falando de mulheres, de pessoas que estavam esperando a vinda do noivo. Quem é você? Você está esperando a vinda do noivo, sim ou não? E por você estar esperando a vinda do noivo, você está preparado ou despreparado? Tem azeite aí, querido. Tem azeite aí nesse lugar. Tem azeite, sabe por quê? Porque quando o noivo chega, ele encontra quem tem azeite. Amém. O que significa azeite na Bíblia? Azeite na Bíblia significa unção. E o que é unção? Unção, resumidamente, eu posso dizer, unção é o poder de Deus em manifestação para a nossa vida. E como que a gente enche o nosso pote de azeite? Como que a gente enche o nosso pote de unção? Como a gente fica preparado para o noivo? Como a gente fica preparado para a vinda de Jesus? Fala comigo, orando, lendo a Bíblia, lendo bons livros, congregando, sendo um bom cristão, sendo um bom marido ou esposa, sendo um bom filho, sendo um bom filho de Deus, alguém que se pode contar, é ou não é? Porque não adianta ser simplesmente alguém que pode contar. Eu estou com um problema, eu vou ligar para ela. Sim, liga, você vai lá e resolve. Mas como está a sua vida com Deus? É interessante, vocês sabem que eu gosto do livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias ele fala que Deus te vê por completo. Deus te vê por inteiro, Deus te quer por inteiro, Deus não te quer pela metade. E quando a gente vê essas virgens que estavam ali esperando o noivo chega e encontra somente as noivas que estavam o quê? Preparadas. Eu quero te dizer, igreja, prepare-se, porque o noivo está voltando. O noivo está voltando. E como nós vamos fazer isso? Tendo uma vida íntegra diante do Senhor. Quando o noivo chega, aquelas 5 virgens não estavam nem no local, porque elas entenderam que precisavam sair para se preparar. É forte, querido, você olhar, você analisar a sua vida em Deus. Como está a sua vida em Deus? E aí, sabe, a gente pode colocar aqui uma história. Eu já falei essa história, mas como eu estou falando, eu vou falar de novo. Sabe, um pai chega para um filho, ele tem 2 filhos, e ele chega para esses 2 filhos e ele fala assim: filho, no final do ano, eu vou dar uma bicicleta para cada um, quem passar de ano. Ele fala isso no começo do ano. Mas você precisa tirar boas notas na escola, você precisa arrumar a sua cama todos os dias neste ano. Você precisa... E aí o pai começa a colocar algumas coisas. E aí um filho fala assim:
Meu pai vai me dar a mesma bicicleta, eu vou fazer de qualquer jeito. Aí ele vai mal na escola, ele tira nota vermelha na escola, ele corre para se recuperar, e aí o pai só de olho. E o pai ainda fala assim, se você precisar de ajuda, você me chama. E ele, não estou nem aí, meu pai vai me dar a bicicleta mesmo. E o outro fala, uau, meu pai vai me dar uma bicicleta no final do ano, meu pai vai me dar uma bicicleta, eu vou tirar as melhores notas, eu vou ser o melhor aluno, eu vou arrumar a minha cama todos os dias, eu vou ser um bom filho, porque no final do ano o meu pai vai me dar uma bicicleta. Aí chega no final do ano, um filho passa de ano com louvor, arrumou a cama todos os dias, e o outro arrumou lá quando quis, tirou notas ruins e reprovou na escola. Você acha justo, aqui agora, você acha justo o pai dar a bicicleta para os dois, sim ou não? Eu não acho justo. Se eu fosse a diligente, eu ia falar, não, dá a bicicleta para minha irmã. Ou você ia falar, não, dá a bicicleta para ela, tadinha. Não. O pai colocou a condição, o pai disse como que tinha que ser, o pai falou como é que era, a gente faz tudo certinho, chega lá no final, e o pai vai dar a bicicleta. E aí pergunta, filho, por que você não fez o que você deveria fazer? E ele fala, pai, porque eu acho que você vai me dar a bicicleta de qualquer jeito. E o pai fala, não vou dar a bicicleta. Por que o pai não vai dar a bicicleta? Porque o pai é justo. Sim ou não? Sim. Sabe, quando a gente pega essa história e a gente pega essa parábola, imagina se quando o noivo chega, o noivo fala assim, eu vou esperar as 5 despreparadas, porque elas não foram diligentes, mas eu vou esperar por elas. É injusto, porque as 5 que eram diligentes estavam esperando o noivo como? De forma diligente, da melhor forma possível. Então, assim como, querido, o mundo, a gente acha que todo mundo que morre vai para o céu. Não é verdade, porque Deus é justo, as regras são dele. Ele falou, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida serão chamados filhos de Deus. E quem que está no céu? Os filhos de Deus. Então nós estamos correndo uma carreira, fazendo de qualquer jeito, achando que chega lá no final, Jesus e Deus tem que me aceitar de qualquer jeito. Não, querido, Deus não vai te aceitar de qualquer jeito. Ele está te dizendo hoje, acorda, seja diligente, faça o que tem que ser feito, cumpra as regras. Que regras? As regras dele. Sendo fiel ao Senhor, sendo fiel naquilo que você tem colocado no seu coração, sendo fiel nos seus votos. Você sabe que não tem ninguém aqui te obrigando a ler a Bíblia às 5 da manhã? Mas se você falou todos os dias, eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou orar às 5 da manhã, você está fazendo um voto com o Senhor e a Bíblia diz para você ser rápido em cumprir. Quantas vezes nós, em um momento de culto, em um momento de um culto como esse, em que o Senhor está apertando o nosso parafuso, eu não sei você, mas está apertando o meu, em que o Senhor tem apertado os nossos parafusos, a gente tem tomado decisão. Você está tomando alguma decisão aí de ser melhor? Se você não tomou, você não entendeu a palavra ainda. A palavra hoje é, decida ser melhor. Decida ser melhor. Decida ser melhor. Por quê? Porque quando você chegar lá no final de um ano, nesse caso que a gente falou do aluno, dos filhos, né? Que chegou no final de um ano, ele estava lá, vou ganhar minha bicicleta, vou ganhar minha bicicleta, vou ganhar minha bicicleta, uau, eu quero a minha bicicleta. E ele ganhou porque ele foi diligente. Nós também, queridos, a palavra nos diz que quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai olhar no nosso rosto, Ele vai olhar no nosso olho e Ele vai falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Valeu a pena tudo que nós fizemos. Eu quero te dizer, vale a pena fazer pelo Senhor, vale a pena ser melhor, vale a pena ser um crente melhor, vale a pena ser um filho melhor, vale a pena você pegar com diligência aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não faça de qualquer jeito, não seja negligente. Não sirva ao Senhor de qualquer jeito.
Não, eu vou servir ao Senhor, mas é de qualquer jeito. Ah, eu quero cantar no louvor, mas eu sou desafinada. Então vai fazer uma aula de música antes de entrar no louvor. Não, o Enio nunca me aceitou no louvor. Porque todas as vezes eu desafino. Ele é um homem inteligente, viu? De não me aceitar no louvor. Vocês não merecem a minha desafinação. Mas você sabe que o pessoal do louvor está aqui tocando. E o verdadeiro louvor não sai do altar, ele sai do seu coração. Ah, eu não gosto dessa música, essa música de novo. Ah, eu não gosto. Ai, não é sobre a música que está cantando. Não é sobre a Esté que está cantando, ou o Enio que está cantando, ou os meninos que estão tocando. Não é sobre isso, é sobre você e Deus. É sobre a sua adoração ao Senhor. Você está sendo negligente ou você está sendo diligente? Você está andando de qualquer jeito diante do Senhor ou você tem buscado ser melhor diante do Senhor? Sabe? E aí a gente continua. Aí vem a parábola dos talentos. E a partir do 14 fala assim, também é como um homem, ou seja, o 25:1 fala assim, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, né? E aqui vem, no 14 vem falando assim, também é, ou seja, o reino do céu também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. O 22, chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então, fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o teu senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todos os que têm, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, eu leio isso, eu leio essa parábola e fico pensando assim, se eu recebesse do Senhor 1, 2 ou 5, como eu agiria? Como você agiria? Aí assim, a gente já leu, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer render, não é? A gente já tem a dica, faça render aquilo que está na sua mão. Mas sabe, o que Deus está falando aqui, quando Ele está comparando ao reino do céu, porque como a gente viu aqui no 25:1, né? O reino do céu será semelhante, fala das 10 virgens, e o reino do céu será semelhante aos talentos que nós recebemos.
a um rei, né? A um homem que saiu e entregou talentos. Você sabe que quando Jesus ele esteve nessa terra, ele morreu no madeiro, ele ressuscitou, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu envio um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele, o Consolador, habita em vocês. E você sabe que o Consolador que habita em vocês, você sabe que Jesus, que foi para o Pai, o próprio Jesus nos deu dons. Jesus nos deu talento. Fala comigo, Jesus me deu talento. E o que você vai fazer com o talento que Ele te deu? Ele te deu o talento. O talento é seu, mas foi Ele quem te deu. Você tem multiplicado o talento que Deus te deu. E você sabe que quanto mais você utiliza o talento que Deus te deu, mais você tem talento. Sabe, eu já chamei, já convidei, eu e a Val, já chamamos, a tia Val é a líder do departamento infantil. Eu e a Val já chamamos pessoas para o departamento infantil, em que ela olhava e falava assim: nossa, eu não me vejo capaz de estar naquele lugar. Mas você sabe que ela chegava naquele lugar e ela fazia com tanta excelência que parece que ela tinha nascido para fazer aquilo. Sabe o que é isso? Ela entregou o seu talento nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicou o talento dela. Não existe entre nós alguém que não tenha talento. Não existe entre nós pessoas que têm um talento e coloca na mão do Senhor e esse talento não é multiplicado. Então eu quero te dizer, você, querido, é indesculpável porque você tem um talento. Mas entenda, esta não é uma palavra de peso sobre a sua vida, mas é de alívio. Por quê? Imagina alguém te pedir algo que você não sabe fazer. Eu cheguei lá na casa da minha cunhada e ela falou assim, nós vamos para uma... Ia ter tipo uma festa lá de brasileiros. E ela falou assim, nós vamos para essa festa e eu fiquei de levar um bolo de tapioca. Aí ela falou, mas eu não sei fazer bolo de tapioca. Eu falei, deixa comigo. Minha especialidade. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Minha especialidade. Vamos ao mercado. Aí ela, o que você quer? Compra tudo que você precisa. Falei, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Chegamos em casa, fomos fazer. Aí ela, eu quero saber se é sua especialidade mesmo. Faça 2, faça um para a gente comer agora e um para a gente comer amanhã. Eu falei, tá certo. Fizemos um, comemos um e, nossa, muito bom, muito bom. Lá no dia da festa, ela levou como se fosse dela, porque era dela, né? O prato era dela, né? E eu fiquei só de olho. Eu falei, quero ver se o povo gostou mesmo desse bolo de tapioca, né? Tem gente que chama de cuscuz de tapioca, né? Você sabe qual é, né? Aquela tapioca branca, com leite condenado. Né, Vanessa? Com leite condenado, com coco. Assim, uma coisa muito gostosa. E é interessante porque, olha só, é um talento que Deus me deu. Fazer um bom bolo de tapioca. E eu estava naquele lugar, eu poderia ter ficado calada. Vamos ver o que vai dar, vamos ver, quero ver se ela consegue fazer alguma coisa. Falei, não, vamos fazer. O que eu estava fazendo? Multiplicando, porque quando eu fiz, ela aprendeu. E existem tantas coisas nas nossas mãos que nós podemos fazer. E nós não fazemos porque nós achamos que as pessoas vão nos julgar. E Deus está olhando para nós e está falando, faça, faça. Faça, sabe, existem pessoas, existem momentos, existem lugares que estão precisando de você. Aqui na nossa igreja existem tantos departamentos que nós queremos crescer, que nós queremos multiplicar, que nós queremos melhorar. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de você. Nós precisamos de pessoas. Nós não fazemos tudo sozinho. Essas cadeiras não foram colocadas no lugar sozinha. Esse ambiente funcionando, o ar-condicionado, as nossas cadeiras, as nossas paredes, a nossa tintura,
Tudo não foi feito sozinho, foi feito com toda a nossa ajuda. Nós pagamos o aluguel da igreja com a ajuda de todo mundo. Se você sabe, eu não pago o aluguel da igreja sozinha. Nós pagamos juntos. Sabe o que nós precisamos entender? Sabe o que eu quero, na verdade, transmitir hoje? Existe um talento que Deus te deu e Ele está olhando para nós, está vendo. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque quando Ele continua aqui, o que Ele está falando para o outro servo? Mau e negligente. Então nós temos aqui as virgens que foram negligentes, o servo que foi negligente. Na história que eu contei, o filho que foi negligente. Mas nós temos o filho que foi diligente, as virgens que foram diligentes e os servos que foram diligentes. Os filhos, as virgens e os servos que foram diligentes. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Sabe por quê? Quando nós estamos em um lugar onde Deus está nos vendo, querido. Coloca aqui para mim, Mateus 6, 3. Deixa eu só confirmar se é o 3. É, isso mesmo, Mateus 6, 3. Mateus 6, 3. Quando deres esmola, ou seja, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. O que a palavra está dizendo? Depois você lê todo o contexto de Mateus 6, mas o que está dizendo ali? Ei, o que você faz, o mundo não precisa ficar sabendo. Por que o mundo não precisa ficar sabendo? Eu quero te dizer algo. Você não é do mundo, você não precisa dos aplausos do mundo. O mundo só vai aplaudir quem é do mundo. O mundo só vai aplaudir quem está no mundo. O mundo vai investir em quem está no mundo. Mas o nosso aplauso, ele vem do Senhor. E como que o nosso aplauso vem do Senhor? Quando Ele olha para nós e fala: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Entra para a alegria do teu Senhor. E sabe, quando nós vamos ouvir, não é simplesmente quando a gente morrer e a gente chega lá no céu, não, querido. Porque quando a gente olha a parábola dos talentos, eles entraram para o gozo do Senhor em vida. Não foi depois que eles morreram, foi em vida. O Senhor está dizendo, é tempo de recebermos do Senhor o mais dele. É tempo da nossa fidelidade ao Senhor ser vista como? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. Nós estamos indo onde Deus quer que a gente vá. Nós estamos fazendo aquilo que é importante para o reino. Porque nós estamos o quê? Buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas estão sendo acrescentadas. Porque nós somos feitos filhos de Deus, nós não somos negligentes, nós somos prudentes como as virgens, nós somos prudentes como servos que receberam aquele talento. Ei, o Senhor colocou o talento na sua mão, querido. O Senhor colocou o talento na sua mão. O Senhor colocou o óleo na sua cabeça. O Senhor colocou o direcionamento na sua vida. O Senhor te livrou dos pecados. O Senhor te livrou de uma vida em trevas. O Senhor te aplaude quando você é fiel. O Senhor te coloca em lugares altos. O Senhor te coloca como cabeça e não como cauda. O Senhor te coloca em lugares de honra. O Senhor abre portas na sua vida. O Senhor abre portas onde não existem portas. O Senhor te dá. O Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre você bênçãos sem medidas, das quais você não pode guardar. O Senhor é aquele que te cura. O Senhor é aquele que te livra. O Senhor é aquele que está com você todos os dias. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro. Ele é presente em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Sabe,
quando a gente vai lá para 1 Coríntios, quando vem falando da ceia, e fala assim, julgue, pois, o homem a si mesmo. E aí vem falando, há muitos que dormem. E quem é que está dormindo? O homem que não está se julgando. Aleluia. Sabe, o Senhor nos ama, querido. O Senhor nos ama. Esta é uma palavra de refrigério para a sua vida. Onde o Senhor está dizendo, você tem sido fiel? Eu pergunto para você, você tem sido fiel? Você tem sido diligente? Você tem sido prudente? Você tem estado em lugares onde o Senhor pode te levar e dizer, esse daqui é filho, ele permanece nas minhas palavras, onde ele está, ou você se corrompe com o ambiente? Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Sabe, eu comecei falando, sobre a gente conhecer quem nós somos, quem Deus é, quem o diabo é. Você sabe que quanto mais você conhece de Deus, quanto mais experiência você tem em Deus, mais você confia nele. Por que você não confia em alguém que você não conhece? Você sabe que Deus é bom, mas quando você usufrui da bondade de Deus, eita, oh, aleluia, 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 aleluia. A tua palavra nos diz, todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida serão feitos filhos de Deus. Pai, você pode ficar em pé? Rebequinha, please, obrigada. Aleluia, aleluia. Existe alguém aqui essa noite